Bom, boa tarde agora. Passaram 6 minutos, né? Vocês estão resistindo, né? Vou tentar ser breve, porque ele foi guloso no início, né? Bom, brincadeira. Eu queria dizer que eu estou muito à vontade aqui. Sabe por quê? Porque no início, um presidente, né, de uma empresa grande apresentou aqui um mundo, né, fascinante e ao mesmo tempo assustador, né? E se fosse eu falando, já ia dizer, né? Estava o professor viajando, né? E provavelmente a clássica observação de que universidade e empresa, né, estão muito distantes. Então eu fiquei satisfeitíssimo, porque é um sinal de que esse programa é perfeito para empresa e universidade. A gente se sente à vontade, né? Então, o que eu vou falar aqui é mais uma provocação para vocês pensarem, né? E tem a ver muito com uma outra área que me é mais cara até, que é a dos games, né? Games e gamificação, que são duas áreas mal compreendidas, mas para mim game é a Fórmula 1 da computação, todos os desafios estão lá. E gamificação também é mal entendido como sendo só uma coleção de badges, né? E na realidade tudo está envolvido, inclusive com as duas apresentações já feitas anteriormente e com as outras também, inclusive com a IoT, né? Então, vou focar em realidade virtual e realidade aumentada, mas como estou mais à vontade, né? Vou mostrar de uma maneira não muito séria para uma indústria tão séria como a de seguros, né? Mas entretenimento é só aparentemente não sério, né? Então, o que é realidade virtual, né? Deixa eu mostrar aqui Foi para outra tela. Mas não tem som. And my dad actually got me into this flight simulator thing, and I think that might have cured my scaredness of flying. Look at that, guys. We got Ibiza over there. Hello, Ibiza. I'm sorry. I'm a. Você já viu que isso já é popular, né? Tem muita tecnologia embutida nisso para aquele rapaz ficar assustado. Nice. That co-pilot is right over here. Look at him. Oh, yeah! Oh my God, guys, I've never been so scared inside of a plane. When I was younger, I actually used to be scared of flying airplanes, and my dad actually got me into this flight simulator thing, and I think that might have cured my scaredness of flying. Look at that, guys, we got Ibiza over there. Ibiza. Hello, Ibiza. Produzindo Ibiza. I'm sorry, I'm a. Agora estou perdido aqui com o computador do... E aqui é uma realização que o departamento aqui, chegamos 6 meses antes desse resultado, antes deles, mas eles são franceses, né? Então saíram na frente e ganharam o mérito por isso, mas vingança, né? Um grupo americano passou à frente deles porque tinha muito poder e dinheiro. E é uma ideia parece que é igual ao que a gente acabou de ver, mas não é. Se pudesse apagar a luz, aí todo mundo dorme, bem melhor aqui. Mas tem alguém que pode apagar aqui? Não? Lá atrás não, né? Isso daí, olha, não é exatamente a realidade virtual que a gente está falando. Você vê que ele está usando objetos e o ambiente, né? E quando você pega a mão de alguém, você não sabe se pegou na mão eu posso modificar. Então, o ambiente, ele se integra à simulação virtual que está sendo acontecida aí. É nitidamente um problema de realidade misturada, mas existe uma técnica e uma explicação teórica que foi que a gente desenvolveu na tal 6 meses antes dele. E você tem um outro nível
imersão, né? Aqui eu vou brigar de novo aqui. Não, eu quero apagar aqui. É só chamar o outro que vai. Esse não é o meu computador, é dele, tá? Olha, esse é a versão mais... é o estado da arte em ilusão de realidade virtual. Você conhece com aspecto físico, né? Trabalho em coisas reais 3D para misturar com o virtual, né? Isso levava ao extremo que hoje sabemos fazer para reproduzir o mundo virtual. Então você tem a sensação de calor, de vento, de frio, você é levado a banho do seu suficientemente cruel. É a mesma tipo de tecnologia, essa tal que quase simultaneamente, só que aí com poderio para você ter essa sensação. São teias de aranha, ó, uma lanterna. E esse outro aqui não tem essa tecnologia toda, apesar de ter, mas é que a gente está ficando cada vez mais ambicioso. Essa é capturado no mundo real, só que teve um impacto de emoção muito grande. Era a história de uma criança de 12 anos, refugiada num campus da guerra na Síria, né? Na Jordânia. E a empatia que você tem, porque você é imerso em coisas bastante reais em termos de imagem, né? Só que você não pode manipular essa imagem, você só assiste, só está presente. E depois, se vocês quiserem ver, é o Chris Milk, né, que faz essa... Seeing it like this, you're looking around Isso through daí this é world. porque, You'll na notice realidade, you está lhe envolvendo com óculos, né? Você pode olhar em qualquer directions. direção, para cima, para baixo, para os lados. And when you're sitting there in her room watching her, you're not watching it through a television screen, you're not watching it through a window, you're sitting there with her. When you look down, you're sitting on the same ground that she's sitting on. And because of that, you feel her humanity in a deeper way. Bom, tudo isso daí tem por detrás um outro tema que é muito fascinante para o grupo aqui de pesquisa do departamento, que é o storytelling. Eu sou do grupo que visualiza os dados que eles produzem, né? Ou mostra como melhor se inserir num mundo cheio de bots. Mas a storytelling é mais do que história, do que contar história. É, na realidade, uma visualização dos processos. É uma maneira em que você olha para eventos, você olha para processos, você pode trabalhar com transparência, você pode simular, você pode visualizar. Essa tecnologia de realidade virtual, realidade aumentada, na realidade você está simulando vida e você está inventando vida. Então é uma ferramenta muito poderosa. E se você tem por detrás uma história que tem coerência lógica, aquilo ali lhe leva a um nível de simulação, a um nível de prospecção do que aquela pessoa é, a níveis que você não consegue imaginar. Em aplicações médicas para treinamento de pessoas em situações de emergência, usando essa tecnologia e com uma história por detrás, você pode desestabilizar aquele estudante de medicina a ponto de ele fazer um erro na hora da cirurgia, que naquele momento é falso, né? Não é real, que antes seja assim do que no hospital, né? Isso daqui é um gráfico que
eu estou trabalhando nele recentemente, né? Então há alguma polêmica em torno disso, mas é para poder mapear as várias situações de realidade virtual e realidade aumentada, que na realidade é mais complexa. Você tem o mundo real do lado esquerdo e realidade virtual do lado direito. Aquela primeira barra azul e vermelha é como geralmente se mostra, né? Você pode ir desde um mundo totalmente virtual, ali no vermelho, até se misturando com o mundo real. Daí os termos realidade aumentada e virtualidade aumentada. São dois termos comumente apresentados. Só que estamos evoluindo de tal maneira que se criou essa outra dimensão, né? Então, aquilo que a gente viu, que eu comentei do The Void, que é o máximo da evolução, ele estaria nesse lado direito aqui, onde a gente chamou de virtualidade pervasiva. Ali você está adicionando outros sentidos, e esses outros sentidos te levam a imersão maior. Só que é complicadíssimo. A gente não tem tecnologia hoje para ter dois sentidos compatíveis entre si completamente. Então, aquele lado direito, sempre um sentido vai ser dominante sobre os outros. Isso te traz restrições para como você simular o real, né? Daquele lado esquerdo ali, que vai para aquela barra lá de baixo, é onde provavelmente não chegaremos, né? Aquele ponto de real virtuality, né? Quer dizer, a virtualidade real, seria o Star Trek, o holodeck do Star Trek. Quer dizer, o objeto virtual, o objeto real estão tão misturados e de tal maneira você não consegue distinguir, você está nessa situação. Não temos tecnologia ainda para isso. A gente tem pouquinha para isso. Existem alguns aparelhos que você pega um objeto que não existe no ar e sente se é um ponto, se é uma reta, mas longe está de ser uma pessoa. Então, ainda tem muito que avançar desse lado esquerdo do diagrama. Mas o lado direito já tem grandes avanços. E ali em cima, tem o que eu diria que mais impressiona atualmente, because there simply hasn't been another way. Que é o HoloLens, The mixed né, da reality of the Microsoft. HoloLens Você tem uma has the aplicação em potential médica to que revolutionize você this mesmo pode education deduzir o que by pode bringing fazer em 3D várias outras content áreas, into the real world. inclusive a de seguros e de treinamento Now, one of the de uma biggest maneira geral. challenges for students learning anatomy is Você understanding está the aí body in three superpondo dimensions o and how all virtual the different com o real, systems fit numa together. situação de Using realidade holograms, misturada. we can easily separate and focus in on individual systems. For example, we can focus in on the femur, and students can immediately see some of the types of fractures they may one day encounter in the clinic. Now, I can leverage all of these new capabilities while maintaining the important connection with my students. When we're both wearing a HoloLens, I can see what they're looking at, what they're Você pode interacting with, interagir, e isso em I rede, quer can dizer, assess their isso progress, uma and comunidade they can pode communicate with também me estar and each other assistindo essa naturally. mesma aula aí. For example, I can see if Michelle has a question in class, or whether Gwen has a question while learning remotely. Now, obviously, a cadaver doesn't move. This makes it difficult to see the way a living body actually works. HoloLens doesn't have this limitation. Systems can be animated to easily see how things function. Let's take a look at the center of the cardiovascular system, the heart. It's an amazing organ. In reality, it's about the size of your fist. With HoloLens, we can easily scale up the heart to let students see minute details. We can even see inside the heart to see the valves in action. This is a new way of seeing things, and it has the potential to help students understand the structure and physiology of the body in a way that's just not possible today. Now, what you've just seen is a vision of how HoloLens could enhance one single subject. But as an educator, it's easy for me to see that it's not just anatomy that could benefit from this technology. This could change how everyone learns. Imagine for a moment some of the other fields that could be Alguns changed. outros campos aí que For você example, pode exemplificar, chemistry né? and genetics, art, engineering, and paleontology. And the best part is, we get to help define that future together. I can't wait to see what you future holographic developers are going to do with this amazing technology in years, because there simply hasn't been another way. The mixed reality of the HoloLens has the potential to revolutionize this education by bringing 3D content into the real world.
Now, one of the biggest challenges for students learning anatomy is Bom, já viu que um bom campo de pesquisa aqui é inventar um dispositivo para apresentações aqui, né? Que seja universal aqui. Nem o Bill Gates, nem a gente, nem o presidente da sofre a mesma coisa, né? Então você vê que toda aquela linha ali, olha, está baseada em realidade aumentada, né? Tem o Pokémon Go, que também foi uma febre, né? Está menos agora, mas revela uma linha de aplicação. Ali uma mais séria, em que você enxerga o que tem disponível em qualquer rua, em qualquer ambiente, né? Isso leva a uma linha de pesquisa do departamento, são jogos pervasivos, onde o real e o virtual se misturam. Quer dizer, faz parte, né, o real daquela simulação virtual e vice-versa. E numa simbiose que, ao mesmo tempo, fascina, ao mesmo tempo assusta, né? Então, algumas experiências que temos planejadas aqui para o campus, gostaríamos que vocês fossem nossas cobaias aí para usar esse jogo pervasivo aí, né? Se a gente quiser pensar um pouco sobre aonde em seguros isso poderia ser diretamente aplicável, né? Qualquer modelagem de risco estaria aí. Educação dos clientes, né, dessa indústria. A experiência também, que você pode conduzir, né, experimentar. Treinamentos de agentes. Serviços, né, que você pode ter num atendimento virtual, numa pseudo 3D, onde o cliente entra, né? As aplicações pervasivas e aquela mistura ali onde todos nós nos encontramos, né? Inteligência artificial com Big Data e com realidade misturada. Eles têm uma empresa, Virtual Analytics, né? Que faz visualização de dados, quer dizer, onde você não só vê o dado, mas você entra, vivencia o dado. Então, que é um outro nível que você pode usar para poder compreender o que o Hélio falou, né? Que mais importante que os dados são como eu os analiso e sinto eles, né? Então, isso eu deixo para vocês pensarem várias perguntas que possam ser feitas e convido o próximo, né? Já é o dono do computador.